Olá, galera! Eu sou o professor Antônio e Geografia, rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra, ele está intimamente ligado aos fusos horários que foram criados. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma ou de seu eixo imaginário. Nesse movimento, o planeta gira de oeste para leste, a uma velocidade média de 463 metros por segundo, ou seja, uma velocidade muito alta, uma velocidade altíssima, que inclusive gera em nosso planeta a gravidade. O movimento de rotação da Terra, ele em si já ajudou o homem a criar as suas referências aqui na Terra. O local onde o Sol nasce, o lado onde o Sol nasce todos os dias, nós chamamos de leste. O lado onde o Sol se põe todos os dias foi chamado de oeste. Definidos esses dois pontos no espaço, o leste onde o Sol nasce, o oeste onde o Sol se põe, com o próprio eixo terrestre, podemos definir também o lado norte e também o lado sul. A Terra, nosso planeta, leva 24 horas para realizar seu movimento de rotação. O tempo que ela demora para dar uma volta completa em torno de si mesma é chamado de dia. E esse tempo, ele é aproximado, é aproximadamente 24 horas. Porque é baseado no dia solar. Dura 24 horas e se baseia no despontar e no nascer do Sol. O nascer do Sol, a moça lá enxergando o nascer do Sol, no dia seguinte, nesse mesmo horário, ela estando ali, terão se passado 24 horas, que corresponde ao período chamado então de um dia solar. Da mesma forma, podemos utilizar o pôr do Sol. Essa galera toda lá, observando o pôr do Sol, se no dia seguinte, nesse mesmo horário, ela estiver lá observando novamente o pôr do Sol, terão se passado 24 horas, ou um dia solar. Porém, o dia que rege a nossa vida, o nosso cotidiano, é o chamado dia civil, e não o dia solar. O dia civil também tem 24 horas, mas não é marcado pelo aparecimento e desaparecimento do Sol. Não. Desde 1925, foi estabelecido que o dia civil começa depois da meia-noite. É por isso que após a meia-noite, a gente chama de 0 hora. Se inicia o dia, um novo dia. E é o dia civil que regula a nossa vida diária. Junto com a criação do dia civil, ou com a adoção do dia civil, também foram criados os fusos horários. As diferenças de hora entre os vários locais da Terra criaram a necessidade de estabelecer uma forma comum para a gente definir uma hora local, certo? Então, um sistema de 24 horas foi definido, tendo como ponto de partida o meridiano de Greenwich, aquela linha imaginária que separa a Terra em dois hemisférios exatamente iguais, hemisfério leste ou oriental, oeste ou ocidental. E aquela linha imaginária, meridiano de Greenwich, então, ela está exatamente no centro da Terra, dividindo a Terra exatamente em duas, certo? Em duas partes. Os fusos foram criados a partir de uma conta matemática simples. A divisão da circunferência terrestre, 360 graus, pelas 24 horas do dia.
360 graus da circunferência terrestre, dividido pelas 24 horas do dia, deu 15 graus. Ou seja, numa conta matemática simples, a cada 15 graus que a Terra gira, se passa 1 hora. Então, fez-se a divisão direitinho, 360 por 24, igual a 15. Cada um dos fusos horários correspondem a 15 graus. E, a partir do meridiano inicial Greenwich, nós temos para leste 1 hora acrescentada em relação a Greenwich. E para oeste, 1 hora diminuída em relação a Greenwich. Exatamente por isso que a gente diz que o Oriente é onde o Sol nasce primeiro. E os japoneses, dão muito valor a esse pensamento. Por isso, eles se autodenominam a Terra do Sol Nascente. Porque acreditam nessa teoria de que o Sol nasce primeiro lá no Oriente. Então, aqui a gente vê um templo japonês com o templo, o Monte Fuji, as cerejeiras, e essa população de lá dá grande valor a esse simples movimento que ocorre aqui na Terra, mas que origina os dias e as noites e que foi aproveitado pelo homem para também regular o horário em nosso planeta. Durante a aula de hoje, eu utilizei o livro Geografia para o Novo Ensino Médio, da professora Lúcia Marina e do professor Tércio. E lá no meu canal, vocês já sabem, se inscrevam, vamos tirar dúvidas, vamos dar sugestões, estou sempre aguardando por vocês. E até a próxima. Na sequência desse assunto, rotação, nós falaremos de translação, o outro muito importante movimento que a Terra faz. Até breve.